Olá, eu sou o Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do canal ou do nosso podcast, né, o Pod Sítio. Gente, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Porque eu, de certa forma, vou abrir meu coração hoje aqui, tá? Porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu posso dizer que eu vi nascer, tá? Eu posso dizer que vi nascer. Então eu vou contar um pouquinho dessa história aqui. Eu me mudei para Curitiba há mais ou menos uns 30 anos, tá? E na época eu morava na rua Vicente Machado, ali no centro, e obviamente eu não tinha trabalho, né? Eu morava numa pensão e eu ficava andando pela 15. Em determinado momento, a gente sempre encontrava os artistas de rua lá, né? E um certo domingo, um dia de semana, não me lembro bem, me chamou a atenção um determinado sujeito que ficava lá batendo um pandeiro e se colocando em desafio para passar por dentro de um aro de bicicleta cheio de facas. Aquilo me chamava muita atenção e eu confesso a vocês que eu não sou o tipo de pessoa que para ficar olhando essas coisas, mas eu literalmente parava para olhar esse cara. Ele ficava chamando a atenção das pessoas, muito dinâmico, muito falador assim, e falava, eu vou pular, e todo mundo parava para olhar, e ele dizia que ia pular, e aí em determinado momento, né, obviamente como todo artista fazia aquele suspense danado, ele pulava pelo aro de faca. Agora imaginem vocês a minha surpresa, né, eu passava por aquilo, via aquilo uma vez, outras vezes, anos se passaram e eu encontro essa pessoa. Então vocês imaginam a emoção para mim que foi depois de muitos anos encontrar esse cara que pulava dentro de um aro cheio de facas, trabalhando com crianças e se candidatando a um cargo político. E o que é mais importante ainda para mim, né? Ele me convidou para fazer parte de uma das primeiras campanhas dele, né? Então hoje, para mim está sendo um prazer enorme estar conversando com esse cara aqui no podcast e ele é nada mais, nada menos do que o Mestre Pop. Quem não conhece o Mestre Pop, então vai conhecer. Essa é uma história que a gente já contou em outras situações e nós vamos estar, obviamente, fazendo vídeos para ele, porque a gente vai fazer parte da campanha dele também. E a gente vai contar uma parte dessa história, né? Para que vocês saibam que hoje em dia a gente precisa de quem nos represente. E a gente precisa de pessoas como o Mestre Pop, por exemplo. Que eu particularmente e que vocês através das histórias vão poder acompanhar. Pensem bem nessa situação. Como é que pode a gente de repente em algum determinado momento não pensar que uma pessoa dessa é uma pessoa de bem? O cara praticamente morava na rua, né? É um artista de rua e ganhava a vida arriscando a própria vida, né? E hoje ele foi já em 2 mandatos vereador da cidade de Curitiba, trabalha com muitas crianças nos projetos sociais que ele atende, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E eu felizmente trouxe esse cara para estar conversando aqui conosco no nosso podcast, né? Então eu vou abrir a nossa câmera aqui para que ele fale um pouquinho da vida dele e a gente vai estar conversando sobre isso. Eu quero agradecer a presença do Mestre Pop aqui, tá? Muito obrigado por ter vindo. Cara, eu vou repetir, é um prazer você estar aqui, eu tô arrepiado, gente, tô arrepiado, sinceramente. E esse cara é um cara que merece o meu respeito, que merece o respeito das pessoas pela história dele. Então, Mestre Pop, muito obrigado, fale um pouco de você pra nós, vai lá, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a todos que nos assistem nesse momento. Sei que teu canal tem uma força muito grande também, pela representatividade que você representa dentro do Bairro Novo, na região do Sítio Cercado, né? Obrigado. Você fala que é um prazer me receber, mas eu estou diante de uma grande liderança comunitária espontânea. Eu aprendi com meu pai, meu falecido pai que foi embora em 2021, nos deixou, que o homem é digno do suor que ele derrama. Sempre aprendi isso com meu pai, né? E para mim não foi difícil. Aos 9 anos de idade, não sou eu, mas também os meus irmãos, mas aos 9 anos de idade, eu trabalhava vendendo coxinha e picolé nas portas das escolas. Imagina,
uma criança com 9 anos, né? Pois é. E depois chegava em casa, dava o dinheiro na mão do meu pai, tomava um banho e ia para a escola. Mas quando chegou aos 12 anos de idade, mediante a necessidade da minha família, somos seis filhos, né? E eu acabei abandonando todos os estudos aos 12 anos. E passei somente a trabalhar. E o primeiro emprego que eu já pego com 13 para 14 anos, eu fui trabalhar de ajudante de servente pedreiro. E nós não tínhamos essa questão hoje, aparato, luva, calçado, bota, mas a gente trabalhava de chinelo de dedo, descalço. A situação bem complicada. Enfim, meu pai não se educou com o trabalho. Eu sou totalmente contra o trabalho infantil, sabe? Mas eu fui educado com o trabalho. Infelizmente ou felizmente, e lá em casa, graças a Deus, não se fez nenhum vagabundo, nenhum marginal, né? A gente foi criado na dureza. E eu sempre tive um sonho eu almejava, né? Cada vez mais poder ganhar um dinheiro melhor. Já que eu não podia estudar, eu falei, eu tenho que entrar em alguns lugares que eu aprendo algum ofício. Cheguei a trabalhar no frigorífico, onde eu carregava traseiro de boi nas costas. Eu tinha 18 anos, descarregava carreta, com 1.500 peças o traseiro do boi. Eu colocava nas mesas, no horário do almoço, era 2 horas de almoço. Quando todo mundo estava descansando, eu pegava uma faca, ia lá para dentro do frigorífico, tentar aprender a desossar. Aos 21 anos, fui embora para São Paulo. E cheguei em São Paulo, eu tinha que sobreviver. Apenas com uma mochila, com roupa e um salário mínimo que eu tinha dentro do bolso quando eu viajei. Eu já era capoeirista, né? Comecei a treinar capoeira aos 13 anos de idade. Eu conheci um grupo teatral de rua, os capoeiristas da Bahia, chamava Grupo Lua Nova. E esse pessoal se apresentando na praça. E por acaso, por coincidência, tinha um amigo meu que era vizinho da minha mãe em Belo Horizonte, e esse rapaz estava naquela cidade. E ele me viu, me conheceu, olha, vem juntar com a gente faz trabalho de rua, assim. Eu me juntei com essa galera, imediatamente eu fui aprender a fazer o que eles fizeram. Dentro da necessidade, eu me tornei um artista de rua. Carreguei mochila para eles durante 6 meses, e durante 6 meses eu aprendi a pular no ar de faca. Pegar um ar de bicicleta com o diâmetro 28, cravar de faca ali dentro e pular e pedir alguns trocados. Primeiras vezes eu tive medo, depois eu acostumei. Passou a ser rotina da minha vida, né? Longe de pai, de mãe. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha redes sociais. Eu fiquei 11 meses sem conversar com a minha mãe, com ninguém. Minha família não tinha telefone. Até telefone público era difícil você encontrar. E quando você encontrava, era aquelas fichas DDD, que caía em fração de segundo. Então eu passei 11 meses sem conversar com a minha família e trabalhando. E me tornei um artista de rua. Viajei durante 6 anos, apresentando em várias praças do Brasil. Conheci mais de 15 estados. E aí um dia o coração pediu que eu viesse para a região sul. E eu não sabia que eu tinha uma vida muito... Eu sempre fui muito determinado, eu sempre acreditei muito em mim, que eu sou capaz, né? Eu chegava na rodoviária, na hora que eu ia viajar, procurar uma cidade para fazer uma apresentação, eu olhava ali, via o nome de uma cidade, comprava a passagem e ia, nem sabia que ia topar lá. E por ironia do destino, pro lado positivo, Deus me trouxe para Curitiba, deu uma passagem aqui de 4 meses, fui para o Rio Grande do Sul, onde eu me instalei durante um período de quase 2 anos. Lá conheci a minha esposa, a Nádia Leandro, a minha baixinha, né? E a gente teve esse contato, passamos a namorar, ficamos juntos, viemos morar em Curitiba, nos casamos, constituímos uma família bonita, tenho 2 filhos com ela, eu tenho o Iago de 9 anos e tenho a Naomi de 22 anos. Ô mestre, deixa eu te interromper um pouquinho. E aí eu tava contando aqui para as pessoas que eu vi, eu vi as suas apresentações da rua na minha época de início de Curitiba aqui. Aí eu quero te perguntar, meu irmão, porque a gente sabe que para as mulheres uma vida assim é meio complicado. Como é que era o relacionamento de vocês
nessa época aí? Ela sempre foi, assim, muito companheira, muito parceira, ou ela te cobrava muito? Ah, vamos ter uma casa, vamos, né? Porque as mulheres, elas são assim, né? Elas querem mais conforto e tudo mais. E a gente sabe que essa vida de artista da rua não era, assim, muito fácil, né? Então, eu conheci ela no Rio Grande do Sul. Ela me assistiu fazendo as apresentações, porque quando eu conheci ela no Rio Grande do Sul, ali eu finalizei meu trabalho de rua. Eu parei de trabalhar com ela. Ah, então tá. Lá eu a conheci e eu parei. Aí você mostrou trabalho de rua. Ou seja, ela te venceu, né? Mas foi... e essa questão de moradia é muito complexa, né? Porque o homem, né, cara? A gente praticamente, muitos caras raiz, a gente nem passa a camisa, veste a roupa amassada e ela acaba ficando bonita, ajeitada no corpo, né? Mas quando a gente fomos ficar junto ali, que a gente já tava indo morar junto primeiro, que depois nós casamos, e ela dormiu algumas vezes no meu colchão, que eu dormia no chão, que eu não tinha dinheiro para comprar cama, eu também não sabia em qual cidade que eu ia parar. Então, quanto menos coisa eu tivesse para carregar, eu ter que vender era melhor, Mas aí, quando eu vim para Curitiba, um dia ela falou para mim, olha, chega de dormir no chão, nós vamos comprar uma cama. Eu lembro até hoje. E aí compramos uma cama. Aí veio as primeiras conquistas. Compramos uma cama, depois compramos uma geladeira. Antes a gente também não tinha nada disso, não era nem por uma questão que a gente não queria, né? Eu morava nos fundos de uma academia que eu tive na Tobias de Macedo. Eu tinha um quarto que ele tinha uma medida 2x2, ou menos do que isso, né? Com cama debaixo da escada da descida da academia. E ali dentro, nesse espaço, era a nossa cama, a nossa prateleira de comida e a nossa televisão. Então a gente não tinha geladeira, não tinha onde colocar a geladeira, né? Mas ela foi exigente naquele sentido que faz bem para o ser humano, né? Porque você ter uma vida pobre, com as coisas tudo regrada, isso não é problema. O importante é não faltar, né? É você ter o conforto mínimo digno de ser humano para você ter uma cama, para você deitar, descansar e no dia seguinte estar pronto para trabalhar, né? Eu já dormi em cama que eu preferia nunca ter deitado nela, ter passado a noite acordado. Então aí veio a junção, né? Carne da mesma carne, porque aí um pensamento que tinha de vencer e um pensamento de vencer, ele se uniu. Então a gente ficou mais forte, né? Mas sempre essa questão da casa, assim, partiu muito dela. Porque eu era um cara viajante, né? Graças a Deus que ela ficou comigo. Ah, ainda bem, né? Ô, mestre, então vamos levar um pouquinho à frente a nossa conversa. E eu quero que você fale para nós aí, né? Como é que começou a tua trajetória no trabalho social, né? Como é que começou isso? Como é que começou o trabalho social antes da gente entrar na parte da política ali? Como que surgiu essa ideia? O que você pensava? Né? O que aconteceu? Como é que foi essa conquista, esse trabalho aí? Bem, como eu disse para você, eu viajava bastante, né? E eu estive em Brasília em 92. Fiquei em Brasília uns 2 anos morando lá. E eu conheci um jovem próximo da minha idade na época, por nome de Gilvan, conhecido mestre Gilvan hoje, criador da capoterapia. Ele pegava umas crianças, naquela época tinha muita criança que estava cheirando cola, esmalte, aquelas coisas, né? Que as crianças ficavam cheirando aquilo na praça de Itaguatinga, em Brasília, e aquele mestre, ele começou a pegar aquelas crianças e fazer um trabalho com aquelas crianças. E muitas vezes as pessoas na cidade, eu vi até alguns próprios companheiros de capoeira criticar, né? Poxa, perdendo tempo com isso aí. Eu vi aquilo ali, sabe, assisti de perto. E eu era um jovem ali, acredito que eu tinha uns 26 anos, por aí, pouco menos, 25 anos. E eu achei bacana aquilo ali. E com o passar do tempo, como eu vi que a capoeira, ela me proporcionou a facilidade de comunicação e de interagir com as pessoas. Porque nós fazíamos show de rua, quando terminava, né? Naquela época ninguém tinha celular para fazer selfie, mas quando terminava o show de rua, todo mundo queria conversar com a gente. Então, com esse trabalho do mestre Gilvan, eu fiquei na mente de um dia de fazer um trabalho social. Vim morar no Rio Grande do Sul em 95, em 96. Aí em 96, em 97 já saindo no Rio Grande do Sul,
Eu conheci um guarda que tomava conta do Centro Social Urbano, e ele falou para mim que ele tinha vontade de montar um projeto. Eu falei também que tinha. E eu já estava indo embora da cidade. Ele disse para mim, cara, o dia que você montou um projeto, põe o nome dele que encaixa a criança. Eu falei, mas você tem um nome? Tem. Brincando e Educando. Eu falei, poxa, gostei do nome, cara. Eu tô indo embora para Curitiba. Falando, monta um projeto com esse nome. E trabalha pelas crianças. Eu conversei com elas 2, 3 vezes só. Aí eu vim para Curitiba. Só que para começar o projeto, eu não comecei como ele está hoje, né? Até porque, quando eu cheguei aqui, minha profissão era capoeira. Eu tinha que dar aula para ganhar o meu sustento, né? E o primeiro lugar que eu comecei a dar aula aqui no Sítio Cercado foi no Salão Arco-Íris, lá embaixo, com o pessoal antigo do Nils, que era o presidente da associação na época. A São José era tudo lama, isso aqui era tudo lama, tinha as valetas abertas nas descidas da Arizona e para baixo todo. E eu peguei, fui dar aula na época eu cobrava R$5. Só que quando eu entrava 20 ou 25 crianças que eu já tinha aquelas crianças que as professoras tinham com um comportamento mais explosivo, mandava essas crianças para mim. E a maioria dos pais não tinha condições de pagar nem os R$5, que era um valor simbólico já. Eu comecei dando a camisa, meu pai tinha que comprar sua calça, e depois, passado um tempo, aí eu me tornei vereador, né, com as bênçãos de Deus, com o apoio da população. Foi eleito, parece que 7.670 e poucos votos. E aí, aquele projeto que dava calça e que dava camiseta, virou 100% social. Então, todas as escolas que eu dava aula, eu encerrei a forma de cobrança no final do ano, e ele veio 100% social. Nós chegamos a 2.400 crianças fazendo capoeira na escola. E porque não sou eu que dava aula. Eu sempre tive uma equipe de voluntários. E o bacana é que muito desses voluntários, que são hoje, faz esse voluntariado dentro do projeto Brincando e Educando, 90% deles foram crianças que eu dei aula no CAIC, que eu dei aula em outras instituições. E hoje eles colaboram, através da capoeira, a gente trabalha a cidadania com essas crianças. Então foi daí que veio essa coisa do projeto social. E nós chegamos a 2.400 e poucas crianças. Eu tenho que dizer para você, eu vejo pelas imagens, que é uma coisa muito bonita, né? Porque além, obviamente, da beleza estrutural e física disso, a coisa mais importante nessa história, mestre Pop, você sabe, e a gente pode ressaltar aqui, é a construção do cidadão, né? Através de uma prática esportiva, você saber que aquela pessoa tem a oportunidade de se educar, de aprender, de se colocar numa sociedade como uma pessoa de bem, né? Isso é o mais importante. E eu, para ser bem honesto para você, eu acho que todo candidato político, tá, deveria passar da questão do concurso de popularidade para ganhar voto e fazer alguma coisa antes, né? Provar que é capaz de ser útil, literalmente, e de não só bater na porta dos outros, pedir voto e depois desaparecer, como muitos candidatos fazem. Nós vamos entrar na parte, mestre, em que a gente fala de política, né? Essa famigerada política, né? Que é tipo assim, foi criada para nos dar direitos, para fazer com que a gente possa desfrutar dos direitos que a gente tem, mas que a gente sabe que em determinados momentos nos coloca à margem de qualquer direito que a gente possa ter, né? Então eu quero te perguntar o seguinte: a partir do momento em que você tem um projeto social e que a política se apresenta para você, obviamente que a gente sabe que a política não é só isso, né? Você se torna um vereador, você não é um vereador de um projeto, você é um vereador de uma cidade, né? E aí tem muita coisa para ser feita. Como é que foi, sabe, esse primeiro momento em que você sai de um projeto social e entra na Câmara Municipal? Como é que o mestre Pop se viu lá dentro, né? O que foi o teu primeiro pensamento? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora, né? No meio dessa gente toda que é muito mais experiente, supostamente falando, né? Como é que foi isso para você? Há muita responsabilidade. E muita responsabilidade pensando não no adulto que votou em mim, mas muita responsabilidade sabendo que eu represento uma gama gigantesca de crianças que hoje estão na vida adulta e me têm como exemplo.
Então é uma responsabilidade monstruosa. Mas eu não fico preocupado com essa responsabilidade. Eu fico feliz, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de ser cobrado. Eu acho que faz parte da vida de todos nós, porque certas cobranças é bom até para você mesmo se policiar perante alguns fatos. E quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu tinha feito mais de 13 cursos a aprender o que o vereador de fato fazia. Mas quando eu cheguei dentro da Câmara, eu vi que aí tem as práticas, as manobras, as conversas, os acertos, as negociações, o meu passa, eu apoio o seu lá na frente. Eu vi que tinha toda aquela ninhada, aquela coisa, aquela trama, né, de negociação para que um projeto subisse em pauta e fosse votado com um benefício maior em prol da população de Curitiba. Até porque todo vereador está ali para representar o povo. Porque é o povo que paga o vereador, é o povo que paga para funcionar o parlamento. E muitas vezes a gente via que isso não acontecia, né? A pessoa levava um projeto em pauta para votação, não porque aquele projeto tinha uma fundamentação maravilhosa para a população, os méritos do projeto. Não, muitas vezes subia porque tinha um certo equilíbrio entre as mesas, os mais antigos, que aquele projeto tinha que subir para aquela pessoa jogar para a torcida e dar mídia e dar visibilidade para ele nas TVs e nos rádios, né? Aí eu vi que o negócio era diferente. E tanto que teve projetos meus que sempre ficaram parados e nunca foram adiantes, né? Aí já no segundo momento, consegui aprovar 1 ou 2, 3 projetos ali, mas com muita dificuldade. E digo para você uma coisa, Edson, tem muitos vereadores que não estão mais no mandato, que têm bons projetos e estão engavetados até os dias de hoje. Eu imagino que seja isso mesmo. É o que a gente chama, né? Você conhece muito bem o jogo político, né? É um jogo de interesses, é um jogo de irresponsabilidade. Eu vou usar esse termo, tá? É um jogo de responsabilidade. Por que que eu falo assim? Porque quando você coloca os seus interesses pessoais, né, na frente de um interesse público, recebendo honorários públicos, é um ato covarde. um ato covarde. Você não foi eleito. Você não foi eleito para fazer projeto que beneficia você. Você está ali porque uma cama da sociedade, não interessa se foi 5 mil, 8 mil pessoas, confiou em você. Isso. E quando você escolhe um candidato, esse vai ser o meu candidato, eu vou votar nele, você está confiando a esse candidato, a sua pessoa e a sua família. Então esse candidato, ele ganha a responsabilidade de estar representando toda aquela gama familiar. Porque geralmente quando uma pessoa vota no candidato, ele tem aquela confiança, ele diz para o restante da família, olha, vota em fulano porque ele vai nos representar na Câmara. Sim. Aí quando chega no momento, a pessoa vê que os interesses mudam, né? Eu digo até em outros lados, a pessoa é eleita hoje, né? A população deixa muito isso passar em branco. Tem fatos de pessoas que foi eleito a vereador, cumpriu 1 ano e 8 meses, já saiu candidato, foi eleito a deputado estadual. Poxa, a população aprovou, tudo bem, é mérito. Mas espera aí, eu acho que o vereador ele tinha que cumprir pelo menos o primeiro mandato dele, que é uma grande experiência, é o mandato de vereador. Depois ele pensar na possibilidade do estadual e do federal. Mas se a gente observar, até na política paranaense, a gente vê que teve pessoas que foi para vereador, foi para estadual, foi para federal, e cada mandato ele teve 1 ano e 8 meses. Acontece muito. E eu acho que isso aí, eu vejo isso, não que a pessoa não possa ir, mas que pelo menos já tem um mandato cumprido. Aí eu acho que já é... Demonstrou experiência. Não é... Demonstrou que sabe, né? E a população está esperando dele, ele não está mais lá. Exato, exato. Ô mestre, então, assim, ó, você veja só, eu até vou repetir isso aqui, tá? Vou repetir isso aqui, faço questão, não estou fazendo campanha pro Mestre Pop. Não, longe disso, acho que não é o momento, né? E eu estou entrevistando o Mestre Pop aqui e eu quero dar minha opinião como cidadão. Eu vou repetir o que eu disse no início. Eu acompanhei a trajetória desse homem.
Então, ele merece o meu respeito. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque é o que a população quer. Ela quer um candidato que a represente, ela quer um candidato por quem ela possa respeitar. E como nós temos a cada 4 anos um concurso de popularidade, né? As pessoas, na maioria das vezes, se enganam. Porque o cara que é legal não quer dizer que ele seja um bom representante. Ele é só um cara legal, né? Para que ele prove ser um bom representante público, ele teria que ser uma pessoa que faz, como o Mestre Pop fez, antes de ser político. Ele fez, antes de ser político, um trabalho com crianças em situação social de risco, né? Ele desenvolveu um projeto. Muito provavelmente, eu não estou na cabeça dele, mas é bem possível que ele não tivesse, como ele disse aqui, pensando em política. Mas ele teve a oportunidade de entrar na política e fazer com que a política fosse uma porta para que ele ampliasse o projeto dele. E aí eu falo essas coisas porque eu quero chamar a atenção dos pais. Aqui no Sítio Cercado a gente está construindo uma sociedade. O Sítio Cercado literalmente melhora a passos largos. E se nós queremos que o Sítio Cercado melhore a passos gigantes, nós precisamos de uma sociedade bem feita, educada, preparada para o futuro. A prática esportiva, qualquer prática esportiva, ela literalmente produz cidadãos. E o Mestre Pop está aqui, ele está contando a história dele e está mostrando para nós que isso é um fato. Então, pais e mães, pensem bem na hora de vocês escolherem os candidatos de vocês, porque o nosso futuro está em jogo, o futuro dos nossos filhos está em jogo. Eu sou exemplo de tudo que você acabou de falar, porque eu comecei a prática esportiva da capoeira aos 13 anos de idade. Eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca usei drogas, eu nunca fumei. E sou filho de um pai ex-alcoólatra. Ou seja, tirar tudo para si. Tirar tudo para si, né? O que fez a mudança em mim, primeiro, a educação do meu pai e da minha mãe, né? Mesmo ele sendo um alcoólatra. Meu pai sempre foi um homem muito responsável, um cara que sempre honrou a família. E aos 13 anos eu conheci o esporte. Então eu nunca tive aquela atração por coisas lícitas ou ilícitas, nunca tive, né? Meu caminho foi o esporte. Então, para você ver, eu tenho uma vida toda dedicada, são 43 anos na prática esportiva. Mestre, vamos entrar diretamente nessa questão da campanha política, de ser um vereador e tudo mais. Eu quero perguntar para você o seguinte, em poucas palavras, participar do jogo político, né? Como é que você se coloca diante do jogo político? O jogo político, ele faz parte de todo aquele combinado dentro do parlamento. Desde que não seja nada que fere a honra minha e da minha família, eu participo. Desde que tudo que eu voto não é contra a população, o trabalhador, eu participo. Quando for que venha ferir esses princípios, aí eu não faço parte. Ou seja, existe o jogo político para fazer a coisa certa e existe o jogo político para fazer a coisa errada, infelizmente, né? Infelizmente, todo setor da sociedade tem isso, né? Hein, me conta um pouquinho, assim, em poucas palavras, eu queria que você me falasse um pouco da tua trajetória em 2 mandatos que você teve. Eu me lembro que eu trabalhei numa das suas campanhas e assim, a gente via, né, o brilho nos olhos das pessoas quando falavam com você, né? Por causa do trabalho que você faz, por causa da pessoa que você é, por causa do caráter que você tem. E como eu vou repetir isso aqui, você tem meu respeito por ser quem é, por ter vindo de onde veio e por estar onde está. Então, conta um pouquinho do teu momento político durante esses 2 mandatos que você teve aí. O primeiro mandato, igual eu disse, pelo mais que eu tenha feito, acho que 13, 14 cursos para aprender o que um vereador faz, que isso é muito importante, né? Eu tinha uma pequena experiência política, bem pequenininha. Eu fui
acho que 1 ano e pouco, eu fui assessor parlamentar, né, do deputado, então, Reinaldo Stephanie Júnior. Então eu tinha uma visão política e eu me inspirava muito nele. Por quê? Porque o Stephanie Júnior foi uma das pessoas que assinou, na época, né, um projeto de lei de incentivo ao esporte, junto com os demais deputados da época. E eu tinha aquela simpatia, e o Stephanie Júnior foi um grande apoiador do esporte dentro do estado do Paraná e em Curitiba. É um dos políticos assim que eu sempre tive grande admiração. Então, quando eu fui para a Câmara Municipal, eu achei que eu ia chegar e eu ia fazer tudo, sabe? Eu tenho um projeto para isso, eu tenho um projeto para aquilo, eu vou realizar, faca nos dentes, nossa, eu vou fazer porque essas pessoas não fazem. Aí eu fui ver. E quando um projeto ele tem vício de iniciativa, né? Por exemplo, é um projeto que muita gente não sabe. O vereador ele não pode criar um projeto que onera o município. Então, olha que coisas. Eu não posso criar um projeto que vai trazer custo para o município. Se eu fizer um projeto que eu quero que faça uma ponte em cada lugar, por exemplo, é um dos projetos que eu tenho vontade de apresentar na Câmara, mas tem vício de iniciativa. Um projeto de lei onde todas as pontes de cimento que estão nos rios, que elas podem ser transformadas, todas as pontes de madeira sejam transformadas em pontes de cimento definitivo, mantendo ainda somente de madeira as que estão no parque, né? Esse é um projeto que não passa, porque vai trazer custo para o município, tem vício de iniciativa. Ou seja, o cidadão paga para ter conforto, mas não pode ter. Então são coisas assim, né? Que a gente não consegue. Então, isso não me frustrou, mas poxa, mas eu pensei tanto nisso aqui, tanto nisso, né? E eu pensava em fazer um projeto onde a criança ficasse o dia todo, a parte do dia dentro da escola, e depois da escola, essa criança fosse para dentro desse projeto e saísse no final de tarde. Que maravilha! Quase igual o antigo PIA. Quer dizer, isso não é possível, porque esse projeto gera custo no município. Tem vício de iniciativa, eu não posso apresentar. Depois ali já mais ou menos de 1 ano, assim, eu já estava, uns 8 meses, eu já estava afiado em alguns projetos. E o segundo mandato, eu já venho com uma força maior, né? Mas o bom ali dessa questão do primeiro mandato, que nós temos as emendas parlamentares. É um dinheiro quase que virtual, um recurso, que você pode destinar para onde você quer que esse recurso seja gasto, dentro do município. Então, eu destinei inúmeras emendas para a educação, beneficiei várias escolas da rede pública, CMEIs, aí as antigas creches, mandei verba para construção de área esportiva, implantação de academia ao ar livre na época, que estava muito pessoal querendo, parquinho para as crianças. Então, essas pequenas coisas assim a gente foi levando dentro do bairro através de emendas encaminhadas para o esporte, né? Ô mestre, você veja só que coisa redundante e estranha. Você não pode apresentar um projeto que onera o município. Sim. Né? Mas, ou seja, se você apresenta um projeto do parque, isso onera. Isso é dinheiro. De onde é que sai isso? Mas, entendeu? De onde é que sai isso? Pra gente entender que quem tá nos ouvindo, às vezes fica pensando, tá, mas por que a coisa não acontece? E aí eu quero colocar mais um parênteses ainda. Você falou de parque para as crianças, né? Hoje nós temos aí um negócio que foi muito e amplamente divulgado, endeusaram a coisa, que é essas academias de ginásticas ao ar livre. O que o Edson, tá, aqui do canal Meu Sítio, do Pod Sítio, pensa sobre isso? Gestão pública, olha só a frase, gestão pública, gerir recurso público. O que é que adianta, mestre, você colocar uma academia ao ar livre e abandonar ela lá? É você comprar um carro sem você ter dinheiro para fazer manutenção. Ou seja, recurso público gasto sem comprovação, sem destino, enfim, dinheiro jogado fora. Sabe? E eu só sou um cidadão, cara. Eu só sou um cidadão que acompanha as coisas, que vê as coisas acontecendo. E quando chega essa época de eleição, me machuca demais ver esse monte de gente mentindo para os outros para poder ganhar um voto
só porque ela tem interesse em ter um salário. Um emprego público que não exige concurso. Para mim, isso é uma verdadeira droga, sabia? Porque para você fazer um concurso público, você tem que estudar muito. Coisas que você não vai usar nunca. Para você ter um serviço numa prefeitura. E por que para ser um vereador ter um cargo de responsabilidade extrema, você não precisa estudar nada? Não precisa fazer um concurso? Não precisa arriscar a vida pulando em arma de faca como você fez? Sabe, isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu tô falando aqui pra você. Você é um candidato e eu te digo isso me incomoda. Sabe, me incomoda ver uma pessoa pendurada num cargo político durante 30 anos e nunca fez nada de relevância. Aí vai dizer assim, eu assinei um projeto. Quantas pessoas assinam um projeto? Então ele é só mais um que assinou um projeto. Entendeu? Então essa pessoa não fez nada de relevância. Está pendurado no governo, está pendurado no município. Por quê? Por causa do jogo político. Porque apoiou um projeto de interesse de um colega, ou porque apoiou um projeto de interesse de um prefeito, ou seja lá o que for. Longe de mim aqui está querendo fazer acusações, mas a gente sabe que é isso que acontece. Sabe? A gente sabe que é isso que acontece. E aí chega num momento como esse, né? Nós temos candidatos aí que agora estão zanzando por aí. E que a hora que a campanha terminar, meu irmão, o cara simplesmente desaparece. Você nunca mais vê aquele fulano. E toda vez que tem eleição, o cara volta. Tá certo, é um trabalho. O candidato ele tem que fazer isso. Mas ele precisa fazer mais do que isso. E aí eu quero perguntar para o Mestre Pop. Mestre Pop, o Edson Roberto, o canal Meu Sítio e o Pod Sítio está perguntando para você. Você está preparado para uma nova rodada? Você está preparado para colocar a sua cara diante do público que te elegeu e que muito provavelmente confia em você? Quais são os projetos que você tem para o futuro? Olha, vê bem, Edson, eu não falei, eu estou há 20 anos eu sou comprometido com as causas sociais. E o que sempre me motivou, porque um dia eu comecei a fazer capoeira gratuitamente, para uma pessoa que, o pouco de conhecimento que ela tinha, ela transmitia para nós. E aquilo foi muito importante para a minha vida toda. Então, quando eu trago um projeto social que vai principalmente nas regiões de vulnerabilidade social, eu estou dando oportunidade e condições para aquela criança, para aquele adolescente. Eu não quero educar o filho de ninguém. Pai e a mãe é que dão educação para seus filhos, mas através do projeto nós vamos reforçar a educação daquela criança. Aquele tempo que o pai ou a mãe está trabalhando, tem pai que sai de casa, ele sai, o filho está dormindo. Quando ele volta, o filho já está dormindo de novo, já está na cama. Consegue começar com o filho finais de semana, né? E a mãe está ali junto, trabalhando para fortalecer o sustento e tentar dar um de melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Mas muitas vezes esse tempo vago, os nossos projetos acabam suprindo. E agora, Edson, você perguntou o que vem de diferente? Nós vamos trazer um projeto antidrogas. O projeto antidrogas, ele consiste em uma parceria. Nós vamos buscar parceria com as igrejas e com as escolas da rede pública. Aonde as escolas da rede pública, nós vamos procurar otimizar os salões paroquiais que ficam a semana toda fechados ociosos. E em parceria com as igrejas, para que se possa desenvolver isso. E as escolas da rede pública, no contraturno, nós queremos levar a modalidade esportiva. Mas o projeto antidrogas, ele não traz só a capoeira. Ele traz o Muay Thai Kids, o Jiu-Jitsu, o Judô, o Karatê, o Taekwondo, pintura, artesanato, aulas de balé e agora entra as igrejas na questão cultural musical, aulas de violão, guitarra, teclado e bateria. Nós temos grandes músicos dentro das nossas igrejas, tanto nas católicas como nas pentecostais, que pode estar contribuindo, que eles já contribuem muito, né,
porque tem grandes trabalhos sociais que as igrejas fazem, que era de dever do poder público, e eles fazem esse trabalho. E nós queremos convidá-los a fazer parceria para que a gente possa levar esses conteúdos para as nossas crianças e adolescentes. Esse projeto nós pretendemos atender a chegar até de 2 a 3.500 crianças. E saindo desse projeto, nós temos o Popball. Popball é uma outra paixão que eu trouxe agora. Mas, mestre, como um projeto Popball? São escolinhas de futebol. Mas como o mestre vai fazer? O meu campo não é a capoeira, mas como eu te falei, eu terminei o curso de Educação Física. E o meu TCC, ele foi feito com futebol, com ferramenta de inclusão social. Então nós vamos vir com o Popball. O Popball é onde a criança, é para meninas e meninos, é 100% gratuito. Essa criança vai ganhar o uniforme do futebol, igual eu faço com a capoeira. A capoeira, eu dou todo o uniforme da capoeira. Nós vamos dar o uniforme do futebol para a criança e nós vamos dar a chuteira. Aí que você pensa, mestre, mas como você vai dar tanta chuteira que é caro? Nós vamos buscar parceria com a iniciativa privada. E já tem um amigo, só para dizer, eu tenho um amigo que eu falei para ele do projeto, falei para ele, eu vou te pedir um par de chuteira por ano. Ele falou, mestre, quando você começar o projeto, você tem 15 chuteiras comigo. Bom, eu vou repetir aqui que eu não estou fazendo campanha para o Mestre Pop. Mas eu vou te dizer uma coisa. Para quem conhece esse cara aqui, para quem viu ele fazendo o que ele fazia para poder sobreviver, eu vou repetir, ele tem o meu respeito, tá? Mestre Pop tem o meu respeito. Eu não vou nem falar o número dele, porque não é essa o nosso trabalho aqui, né? Ele vai dizer o número dele, ele vai fazer a campanha dele, você vai receber o Mestre Pop aí. Eu quero só pedir a seguinte situação para você, cidadão do Sítio Cercado, que assiste aqui o nosso canal. Não são muitos, tá, mestre? Não são muitos que assistem o nosso canal. Mas com certeza com a sua entrevista eu devo crescer algumas pessoas aqui que assistindo. Então, seguinte, se não for o Mestre Pop, seja lá quem for, mas olha bem pro seu candidato. Procure saber quem é esse cara. Porque ele vai bater na sua porta para pedir o seu voto, e se você achar que ele é muito popular e gostar dele, você pode ter certeza que se ele não for a pessoa que você está vendo, né, ele vai fazer merda, literalmente. Que é o que a maioria dos políticos fazem. Mestre, a câmera sua. Pessoal, sou o Mestre Pop, sou casado, pai de família, sou cristão, né? Eu sempre usei no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Minha família é meu maior patrimônio. Sou um homem que um dia eu cheguei nessa cidade com uma mochila, 2 pares de tênis, uma chinela e 2 pares de roupa de capoeira e uma calça jeans. Hoje, graças a Deus, sou um realizado. Tenho minha casa, tenho minha família, tenho meu chuveiro quentinho, a minha cama para dormir. Quando eu fui para a política, como eu disse, eu fui para servir. Eu acho que o ser humano veio no mundo para isso. E quero pedir a todos vocês, do Campo de Santana, aonde eu moro, do Tatuquara, do Umbará, do Ganchinho, do Alstenac, e principalmente vocês, o bairro A e B e C, do qual nós desempenhamos um trabalho de capoeira aqui há mais de 20 anos, quando a São José ainda era toda de lama. Hoje, essas crianças que foram meus alunos estão na vida adulta e já têm os seus filhos também de 14, 15 anos. A todas essas gerações que me conhecem, eu peço a vocês um voto de confiança pelo aquele rapaz que chegou aqui aos 31 anos de idade dentro do Sítio Cercado, que agora, dia 31 de agosto, completa 56 anos vivido. Sou um cara íntegro, sou um cara que não tenho antecedentes criminais, sou 100% ficha limpa. Da maneira que eu entrei na política, eu saí pela porta da frente. Aonde eu passo, eu recebo abraços, elogios pela pessoa que sou. Então eu peço o seu voto de confiança, mais uma vez. O meu número é 44000. 44000. Sou eu, o Mestre Pop, o vereador da família. Conto com o seu voto,
com o voto do seu pai, da sua mãe, da sua família. Dê uma chance para o esporte. E repito, e dê uma garantia para vocês. A criança, o adolescente que pratica esporte, pode ter certeza, ele tem menos chance de se envolver com o submundo das drogas. Dando uma chance para o esporte, votando no meu esporte, é uma chance para as nossas crianças. Obrigado, Edson. Obrigado a você, mestre. Obrigado. Eu vou repetir, fico emocionado de ter ele aqui, né? Um cara que eu vi, que eu acompanhei, que eu vi crescer, que eu vi se transformar nessa pessoa. E, cara, a única coisa que não ficou diferente nele é a trancinha. Já tive mais cabelo, né? Agora tá envelhecendo, tá caindo um pouco. Gente, muito obrigado, tá? Esse é o canal Meu Sítio, aqui dentro do podcast O Pod Sítio. Obrigado e até logo mais. Obrigado, família.